Amém. Gênesis capítulo 2, nós vamos ler do verso 18 até o verso 25. Você que encontrou, por favor, se coloque de pé em reverência à preciosa palavra de Deus. Você que pode ficar de pé, se coloque de pé, vamos ler o sagrado texto. Gênesis capítulo 2. Todos comigo? Amém? Glória a Deus. Deus seja louvado. Diz assim o santo texto. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho. Farei alguém que o ajude e o complete. O Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu. Trouxe-os ao homem para ver como os chamaria. E o homem escolheu um nome para cada um deles. Deu nome a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. O homem, porém, continuava sem alguém que o ajudasse e o completasse. Então o Senhor Deus o fez cair num sono profundo. Enquanto o homem dormia, tirou dele uma das costelas, fechou o espaço que ela ocupava. Dessa costela o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe ao homem. Finalmente, exclamou o homem, essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher. Os dois se tornam um só. O homem e a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Oremos. Santo Deus, Todo-Poderoso, eu sei que o Senhor está aqui essa noite, contemplando a Tua criação, vendo o nosso comportamento, sondando nossos corações. Senhor, nossa instrução para compreender as verdades mais profundas do texto. Nós não conseguimos entender, Pai. O Senhor sabe que nós somos tão limitados, por vezes tão supérfluos. Entra no nosso coração, Pai, nos diminui, faz-nos entender as verdades eternas. Eu oro para que o Senhor abra o nosso coração agora e que o Senhor cancele toda vontade que não vem de Ti. Nós oramos sabendo que o Senhor é bom, em nome de Cristo Jesus, amém. Podeis assentar. Qual que é o conceito de casamento para você? O que é casamento? O que significa essa palavrinha casamento? Na construção da nossa sociedade, o casamento é uma grande ameba de prioridades. Eu vim agora no carro, no Uber, e a Sejana disse para o Uber que nós estávamos vindo à igreja, que eu ia pregar, e a Sejana falou para o rapaz que eu iria pregar sobre casamento. Primeira palavra do rapaz, vixe. Vixe. Essa foi a reação imediata que o rapaz teve ao eu falar a palavra casamento. E aí eu te pergunto, o que é o casamento para você? Hoje a gente vai investigar mais o que significa o casamento e o Deus do casamento. O título dessa mensagem é O Deus do Casamento. E eu oro para que o Senhor instrua o seu coração hoje, para que Ele quebre os nossos conceitos mundanos que entraram através de Hollywood, através de uma construção social. Para muitos dos nossos dias, casamento é uma questão retrógrada, né? Casamento? Que ideia que é essa? Esse negócio é do pessoal antigo. Não é desse pessoal mais jovem, a gente não fala mais em casamento. Alguns acham que casamento é se prender, você vai perder sua liberdade. Outros acham que você vai ser usado. Outros acham ainda que não importa o sexo, o que importa é o amor. O amor é que faz o casamento acontecer.
E aí assim a gente vai tendo essas construções que estão entrando para dentro das nossas escolas, como a gente bem disse, e que estão mudando a mente dos nossos filhos, a ponto deles não considerarem mais nem casamento. E aí se perde então o conceito de amor, se perde o conceito de sacrifício, se perde o conceito de matrimônio, se perde o conceito de família. Se você não sabe o que é casamento, você não sabe o que é nada mais. E sabe o que eu fico impressionado? Não é com o conceito que o mundo está dizendo lá fora que é casamento. Porque eles vão fazer isso mesmo, e não é de hoje. Se você olhar para a Babilônia antiga, já havia uma desconstrução do casamento, e a estratégia de Satanás sempre foi essa: desconstruir o conceito de igreja, desconstruir o conceito de família, e com isso o conceito de casamento. Para mim, o mais curioso é ver que por muitas vezes a igreja não sabe mais o que é casamento. É falar vez após vez para a igreja e parece que não entra na cabeça o que é, a ponto de terem algumas brincadeiras internas, né? O homem é a cabeça, mas a mulher é o pescoço. Ele até pode ser a cabeça, mas eu é quem movo ele, né? Parece uma brincadeira infantil, né? Uma brincadeira inocente, mas ela é carregada de uma verdade. E ainda, aquela brincadeira em que os homens dizem, né? Deixa eu consultar com a patroa para ver se ela deixa. Essa é bem comum, não é, pastor Lorival? A gente brinca com isso, deixa eu conversar com a patroa, né? Essas verdades, elas vão entrando na nossa mente, elas vão penetrando no nosso coração, a ponto da gente confundir o que é realmente o conceito de Cristo Jesus. Para vocês terem ideia, o quanto isso entrou no nosso entendimento hoje, não estou falando de uma sociedade oriental só, tá? Foi feita uma pesquisa em 2024. Entrevistaram jovens de 18 a 34 anos. 8% dizem que não querem nem passar perto de casamento. 8% dos jovens de 18 a 34 anos. Outra pesquisa com adultos mostrou que 13% dos adultos já não querem mais se casar. No Japão, uma pesquisa recente apontou que 17,3% dos homens não querem casar, 14,6% das mulheres não querem casar. Depois disso, além das pessoas não quererem casar, a gente tem um número de divórcio. Presta atenção. Aumento do divórcio. Na Espanha, 77% nos últimos 10 anos. 77% no número de divórcios é um aumento nos últimos 10 anos. Na Itália, 57,14%. Para cada 100 casamentos no Brasil, o país evangélico que mais envia missionário no mundo, agora depois dos Estados Unidos, com orgulho no peito que nós temos, aproximadamente a cada 100 casamentos, 47,4 divórcios. Quase metade dos casamentos acabam. E sabe o que é mais surpreendente? É que em Goiânia, cidade evangélica praticamente hoje, né? Uma fonte evangélica do Brasil, Anápolis, Goiânia, é uma das cidades que mais tem divórcio no Brasil, a segunda cidade que mais tem divórcio no Brasil. Alguma coisa errada não está certa. O que está acontecendo conosco? Porque quem fundamenta o conceito de casamento não é a escola, sempre foi a igreja. E quando a igreja começa a fragmentar a si mesma no entendimento do que é, com exemplo, aí então a gente vê uma desconstrução total. A ponto de, eu costumeiramente escuto a palavra divórcio dentro da igreja. Divórcio. Eu me lembro uma vez que eu e Sejana, recém-casados, o primeiro ano foi bem difícil, né, meu amor? Não foi fácil o primeiro ano, meu Deus do céu. Quem teve um ano fácil aí, depois eu quero que ensine a gente, porque foi difícil, muito. E aí, eu me lembro que um dia, de uma discussão mais acalorada, houve entre nós essa palavra separação. Na hora nós paramos, olhamos um para o outro, e nós falamos, essa palavra não entra nessa casa. Qualquer outra palavra nós podemos dizer, mas essa palavra não. Não entra aqui a palavra divórcio, porque ela é a representação talvez mais
nítida, clara, do que é o sucesso de Satanás na vida do cristão, em todos os sentidos. Cristão, aquele que se converteu. Eu aqui, meus amados, não estou falando sobre quem escolheu o celibato. Há pessoas que realmente foram separadas para o celibato, e glória a Deus por isso, Deus seja louvado. Eu estou aqui dizendo que, por livre e espontânea vontade hoje, pessoas estão escolhendo viver sozinhas e isoladas, porque elas não querem o sacrifício de ter uma outra pessoa. E é exatamente o que a gente vai ver nesse texto, é exatamente o que a gente vai estudar e vai compreender desse texto. E o que esse texto vai dizer para nós é que o casamento é o ponto mais alto da criação humana. Eu vou repetir, o casamento é o ponto mais alto, mais belo da criação humana. E aí, no casamento nós vemos a soberania de Deus, nós vemos o padrão de Deus e nós vemos a beleza de Deus. É no casamento que a gente percebe tanta coisa da graça, da bondade infinita de Deus na nossa vida. Amém? Todos comigo? Vamos investigar o texto então? Louvado seja Deus. Primeiro ponto. A gente vai passar por esses 3 pontos. Em primeiro lugar, a gente vai ver a origem do casamento. Em segundo lugar, o padrão do casamento. E em terceiro lugar, a beleza do casamento. Amém? Todos comigo? Depois desse momento tenso, agora a gente vai entrar em algo belo. Louvado seja Deus, que a Escritura sempre termina em esperança, sempre aponta para a esperança. A origem do casamento. Vamos lá, queridos. Então, Deus primeiramente ele cria o homem, a sua imagem e semelhança, é o que nós chamamos de imago Dei, completamente a imagem e semelhança de Deus. Mas só que é muito importante um fator aqui. Nós, por mais que sejamos a imagem e semelhança de Deus, nós não somos como Deus. Brunner, um teólogo, ele vai dizer, o simples fato de sermos criados, criatura e ele criador, já nos coloca numa absoluta distinção. Ele e somente ele é criador. Nada se equipara ao criador. Ele é soberano então sobre tudo. Quem cria é soberano sobre a forma e o objetivo. Logo, o primeiro ponto que a gente precisa compreender é que é um processo criativo que parte de Deus. Vocês perceberam aqui no texto? Não é bom, é uma conclusão que Deus chega. Deus chega a essa conclusão. E o texto vai dizendo que a cada ponto em que Deus cria, Ele diz no final, é bom, é bom, é bom. Quando Ele cria o homem e a mulher, é muito bom. Coroa da criação. Mas só que nesse intervalo nós entramos nessa perícope agora, em que detalha melhor a criação do homem, e nesse interim, Deus diz aqui o primeiro não é bom. Primeira vez que Deus diz que algo não é bom, tem alguma coisa faltando. E o que Ele diz que está faltando? Não é bom que o homem esteja só. Meus queridos, no casamento, nós temos a plena representação do que é a relação horizontal. Nós nascemos plenamente perfeitos com a relação vertical. Mas faltava para o homem a relação vertical. Entenda uma coisa. O casamento não nasce no coração do homem. Até porque, quando a gente casa, a grande maioria das pessoas, bota a mão na cabeça e fala, o que eu fiz? Meu Deus do céu, é difícil demais. Estou mentindo? Não estou. Ao mesmo tempo que é uma delícia, e a gente vai entender por que é uma delícia, não é algo fácil. É algo que nos lapida e nos molda profundamente. Mas é importante a gente entender isso. Quem imprime essa vontade no coração do homem é o próprio Deus. É Ele mesmo quem coloca essa necessidade do outro, dessa relação horizontal. Sabe qual que é o problema disso? E o que o texto então revela? É que se Deus é criador, quem estabelece as regras da criação é Ele mesmo. Esse aqui é o nosso problema. Nós, uma vez que nós caímos em pecado, nós pensamos que a origem dos pensamentos e dos conceitos são nossos. Então a gente começa a pensar casamento a nossa própria imagem, a nossa própria expectativa caída.
Então Deus imprime essa vontade, eu me caso por essa vontade, mas aí o conceito de casamento que eu tenho é talvez formado como os lá de fora. Casar para ser feliz, casar para ser pleno, e aí a gente se esquece um pouco dos conceitos. E aí a gente leva para dentro do casamento o meu conceito. E aí é a minha maneira, né? Aí agora imagina, duas pessoas diferentes com duas maneiras diferentes. Não vai dar bom esse casamento, vai? Impossível dar certo. São duas pessoas tentando imprimir no outro a sua imagem, que pode ter sido ensinada através da sua tradição. Meu pai que me ensinou como é que é casamento. Minha mãe que me ensinou como é que é casamento. A sociedade, a Globo está aí ensinando o que é casamento para todo mundo. Hollywood ensina o que é casamento para todo mundo. O problema, meus amados, é que nenhum desses conceitos é o conceito de Cristo. A gente estava no grande país da China, uns dias atrás, um tempo atrás, e a gente conversava com um missionário que estava expressando a dificuldade que ele viveu no casamento dele. Quase separou, um trisco. E sabe o que ele disse para nós? Eu descobri que eu era mais chinês do que crente. Eu descobri que eu carregava mais a tradição do meu país do que o cristianismo impresso no meu coração. O que você carrega para o seu casamento? É o ser goiano? É o ser brasileiro? É a sua tradição? Minha mãe fazia assim. Então é assim que eu vou viver. Meu pai disse, então é assim que eu vou viver. Se Deus é o autor do casamento, o fundador do casamento, as regras são implicadas por Ele e não por nós. Amém? E aí tem um outro ponto interessante. Quando então Deus vê essa necessidade do homem, Ele percebe por conta dessa incompletude, é a palavra aqui, né? Eu achei estranho quando eu vi essa palavra incompletude. Será que Deus não era suficiente para o homem? Deus não é o todo soberano, que completa o homem com a sua própria presença? Bom, sim. Sim. Mas nós precisamos, como eu disse há um pouco atrás, dessa relação horizontal. O ser incompleto aqui não é que o ser humano ele não era psicologicamente completo. Ele era. Mas ele não era teologicamente completo. Em que sentido? O propósito do homem, quando Deus o criou, era: ide, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, dominai sobre tudo. Como que o homem vai fazer isso e cumprir o propósito dele sem uma companheira? Então, nesse sentido de propósito, sim, o homem era incompleto. Mesmo Deus vindo e tendo com ele, o Senhor olha para Adão e fala: pois é, Adão, você precisa de uma companheira. Você precisa de uma igual, é o que o texto vai dizer, de uma semelhante. Isso é maravilhoso demais, meus amados. Queridos, uma geração que imprime no nosso coração a todo tempo autonomia, não comunhão, independência, não aliança, nós colhemos uma sociedade totalmente egoísta. O Japão é um país que não tem mais taxa de natalidade compatível com taxa de mortalidade. O Brasil está igual. A nossa taxa de natalidade está cada vez menor. Sabe por quê? Nós estamos cada dia mais egoístas. Entrando para dentro do nosso quarto, da nossa casa, tendo o meu tempo, as minhas prioridades, as minhas vontades. E eu não vou querer compartilhar com uma pessoa isso, de forma alguma. Para me atrapalhar o meu sono, né, Liz? Me fez acordar 4 da manhã hoje, né, minha filha? 4:30, né? Louvado seja o Senhor. É para isso, queridos. Meus amados, primeira coisa que você precisa entender: casamento não tem origem em você. Então não é você quem decide as regras do casamento. Para com isso. Para de achar que você vai tentar imprimir sobre o seu cônjuge as regras que são suas. Se você fizer isso, você vai fazer com que o seu cônjuge não alcance o propósito divino de Deus nele e o seu também. E vai ser uma guerra infindável. E sabe o que vai acontecer depois? Você pode até ficar casado, como tem pessoas que ficam casados por muitos anos, mas eles ficam casados com a instituição, não com a pessoa.
Eu me caso com casamento. Quem já viu alguma coisa parecida aqui? Eu estou casado, mas é aquele nível de guerra, de tensão, que a gente nunca sabe quando é que vai explodir a próxima bomba. Foi feita uma pesquisa recentemente que descobriu que o quarto lugar mais perigoso do mundo se tornaram as casas e as famílias. Campo de guerra, meias batalhas, campo político, campo das ideias, família. Os lugares mais perigosos do mundo está na nossa própria casa. Ficou belicoso voltar para casa, a ponto de terem pessoas que preferem ir para a rua e trabalhar e virarem workaholics do que ter que voltar para casa para ter que enfrentar mais um dia com aquele casamento que é muito mais um empreendimento do que uma relação. E quando o casamento começa a se tornar um empreendimento, ele está fadado à ruína. E ele começa aqui. Ele começa quando nós achamos que nós imprimimos o que é o casamento e o conceito de casamento no nosso coração. Se você faz isso, você está afadando o seu cônjuge, o seu companheiro e sua companheira à ruína. Meus amados, eu não sei quantas pessoas que eu vejo em casamentos carregando aquele fardo pesado. E grave isso, para alguns casamentos, ele é carregado por uma pessoa que aguenta firme, que é crente de verdade. O outro é suportável. E aí ele vai carregando aquele peso por anos e anos e anos. E aqui em Goiânia ainda, a nossa cultura tem um péssimo hábito de que nós não podemos expressar o nosso coração. Então fica aquele silêncio de cemitério. É a paz de cemitério que eu chamo. Quem já escutou falar de paz de cemitério? Só não tem guerra porque está todo mundo morto. Se tivesse vivo, estava todo mundo armado. Meus amados, Deus é quem define o que é casamento. Jogue hoje o seu conceito de casamento no lixo, se ele não vier de acordo com a palavra de Deus. Jogue hoje. E eu não estou falando que vai ser fácil. Eu sei que é difícil. Sei que é muito difícil. E a gente vai ver mais aqui ainda por que é. Mas é a única esperança que nós temos. Então Deus é quem faz a origem do casamento. Em segundo lugar, Deus estabelece não só a origem, mas Ele estabelece o padrão do casamento. Meus amados, diferente de todos os animais, tem um foco simples de multiplicar somente. O foco de Deus na criação do homem é relacional. Grave isso no seu coração. O que difere o Deus cristão de todos os outros na terra, e eu estudei muito isso como ateu, é o fato dele ser relacional. Na própria Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, ele revelava a sua própria natureza relacional. A base do cristianismo é totalmente relacional. Quando nós tiramos a relação da equação, se torna somente performático. Tudo que nós fazemos. Pode ser que hoje eu esteja pregando somente de forma performática para os irmãos e não relacional. Se o meu foco primeiro não foi admirar a beleza da graça, da bondade e o privilégio de poder expressar as santas palavras das Escrituras, meus queridos, eu estou perdendo tempo aqui. Performance. Se o nosso canto, se nossos gestos, se nossa igreja, se nosso prédio, se tudo que nós fazemos é só para revelar para o outro alguma coisa externa e não interna da relação, logo, nós coisificamos a Deus e nós coisificamos as relações. Então, o primeiro aspecto que a gente precisa entender é esse: o ser humano é o único ser relacional, assim como Deus, feito à imagem de Cristo. Em Gênesis agora 2, 19 e 20, ele vai dizer assim: o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens, todas as aves do céu, trouxe-os aos homens para ver como ele os chamaria, e o homem escolheu um nome para cada um. A forma de Deus imprimir no nosso coração a necessidade da relação, presta bem atenção nisso, é primeiro nos mostrando qual é o efeito da ausência da relação. Nós só compreendemos o valor profundo da relação quando nós perdemos, ou quando nós não conseguimos admirar o que é relação. E Deus usa, para esse ser humano relacional, uma forma didática de ensinar para ele
de que ele precisa de uma companheira. Veja, Deus não cria o homem como um robô e chega para o homem e diz assim: está aqui sua companheira, agora você vai viver uma relação com ela. Não, ele mostra a necessidade do homem de se relacionar, um relacionamento horizontal. Como que ele faz isso? De uma forma genial. Nosso Deus é extremamente criativo. Ele então chama esses animais e ele pede para o homem dar nome a todos eles. Dar nome aqui, queridos, vem da palavra kará, do hebraico, que significa discernir, declarar a natureza e o propósito. Então, quando o homem dá um nome para os animais, ele estabelece a função, ele entende o propósito, ele entende a própria natureza, ele estabelece isso dando nome para os animais. E então Deus traz os animais, ao que tudo indica que é do hebraico, não é que ele deu um nome para toda pequena espécie da terra, subespécie, ele deu um nome para as grandes espécies, né? Então, chega lá, um bicho com um pescoço grande, isso aí parece uma girafa. Girafa, passa aí, senhor. Aí chega lá um bicho com a tromba, e isso aí é um elefante. Lógico que é um elefante, né? Vai saber como é que foi esse processo genial de Deus, e como que ele imprimiu, né? Esses nomes nos animais, mas eu sei que é perfeito. Assim, sinceramente, você consegue imaginar um cachorro sendo qualquer outra coisa, não um cachorro? Pelo amor de Deus, é cachorro aquilo ali, é perfeito o nome do negócio, né? E aí assim ele foi dando nome para cada um dos animais. Teve um que chama a minha atenção, né? Ornitorrinco. De onde que veio esse nome? Pastor Lorival, de onde é que veio esse nome? Como é que chama? Ornitorrinco. É muita criatividade. Eu imagino que foi um processo longo e o mais estranho possível, né? Assim, vocês souberam de um nome de mais um animal estranho aí, mas assim, esse é um dos mais estranhos que eu me lembrei. Ornitorrinco, né? Deve ter visto e falado assim: isso aqui é a cara de um ornitorrinco, né? Claro. Mas enfim, ele então tem esse processo didático e Deus faz com que ele veja em cada espécie, em cada animal, o seu semelhante, o seu parceiro. E ele faz um homem então entender que ele precisa de alguém igual. O Senhor traz os animais domésticos, as aves do céu, os animais selvagens. Veja que até aqui, meus amados, tudo estava sob o domínio do homem. Não tinha guerra entre os animais. Era uma vida plena, perfeita, um mundo em completa harmonia. Então, o Senhor mostra duas coisas aqui. Em primeiro lugar, ele mostra que Adão era diferente dos outros animais. Porque Adão tem uma inteligência, tem uma cognição, tem um relacionamento diferente com as coisas. Não é à toa que o Salmo 8 vai descrever a humanidade como a coroa da criação de Deus. Lá o que o texto diz é que ele nos fez um pouco menor do que os anjos. Na verdade, a palavra anjos ali é Elohim. Ele nos fez um pouco menores do que Deus. E revestiu você e eu de glória e de majestade. Aqui, a gente já entende que acaba completamente esses conceitos de evolucionismo. De que o homem nasceu um primata, completamente desentendido de tudo e que foi se desenvolvendo com o passar do tempo. Deus criou o homem já com uma plena inteligência e capacidade mental, a ponto de dar nome, que é algo extremamente complexo. Estabelecer propósito, identidade. É isso que o Senhor faz. O Senhor então faz o homem compreender que ele estava sozinho. E aí, meus amados, ele faz algo maravilhoso. O texto continua dizendo: contudo, entre eles não se encontrou companheira adequada para Adão. Pode acompanhar comigo. Não tinha uma companheira adequada para esse homem. E aí então Deus o leva a descobrir que a criação inteira é bela, mas é insuficiente para comunhão. E aí ele vai ter um processo maravilhoso, porque enquanto o homem dá um nome, ele aprende duas coisas, que talvez os homens se esqueceram. Ele ensina responsabilidade, ele ensina domínio. Hoje os homens não querem pagar o preço para terem mulheres santas
e mulheres que sirvam a Deus. Eles acham que tudo vai acontecer de uma hora para outra. Essa praga impregnada na nossa mente de que a culpa é da mulher, a culpa é de Eva, né? Até hoje vive no coração do homem que foge constantemente, vez após vez, das suas responsabilidades como sacerdote do lar. Pergunta para você, homem: qual foi a última vez que você orou com a sua esposa? É ela quem chama você para orar na sua casa? As reuniões de oração da igreja estão lotadas de mulheres. Onde é que estão os homens? Sabichões, orgulhosos, cheios de si mesmos. Os caras que acham que têm espiritualidade em si mesmos porque são o chamado sacerdócio. Meus queridos, você vai entender agora há pouco, nesse texto, que sacerdócio significa talvez uma outra coisa que a gente não queira. Nós amamos títulos, nós não amamos responsabilidades. Eu acho que um pouco culpa disso é a forma como nós formamos o que nós chamamos de pastores na nossa sociedade. Nós achamos que dar um seminário forma um pastor. Eu conheço poucos pastores de verdade, pessoas que cuidam primeiro da sua família, depois do seu rebanho. Ele mostra para o homem que a comunhão é necessária, e aí ele faz o seguinte, processo maravilhoso. Os puritanos vão chamar da primeira cirurgia da terra. Chama o homem. Agora, você entender o que é ter responsabilidade sobre a criação, eu vou fazer uma pequena inserção em você aqui no seu lado, tá? Você não vai sentir nada. Primeira anestesia da história é o que os puritanos dizem, né? É uma cirurgia divina causada por Deus. E aí, então, o homem tira uma parte do homem. Olhe bem isso. Olha que processo maravilhoso. Deixa eu lembrar você uma coisa. Moisés estava vivendo num tempo do Egito. Não tinha referência para isso aqui, para ele escrever isso aqui. Não era da criatividade de Moisés, entendeu? Não é que Moisés era um cara diferente demais e que ele tinha visto um padrão de casamento onde ele tinha ido. Não existia esse padrão de casamento. Ele estava no Egito, poligâmico. Todo mundo fica com todo mundo. E aí aqui então ele, divinamente inspirado, mostra esse processo maravilhoso de Deus abrindo o lado do homem. A palavra costela do hebraico também significa lado. Então ele tira uma parte do homem, faz essa inserção, essa qual que é o nome? Inserção? Incisão, é uma incisão. Inserção é para colocar. Faz uma incisão no homem, tira essa costela então do homem, do lado dele. E sabe o que a gente vê aqui, meus amados? Um paralelo com Cristo Jesus. Maravilhoso paralelo com Cristo Jesus. Quem é que teve o lado do qual enfiaram uma lança para que nascesse então a igreja? Enquanto de Adão é feita uma incisão, tirado do lado dele, para que venha a mulher, em Cristo Jesus, nós temos a incisão do seu lado, peito machucado, aberto, para agora dar luz à igreja. É o mesmo processo maravilhoso que o Senhor nos mostra, como um símbolo redentivo, o Senhor nos mostra essa maravilhosa cirurgia. Uma coisa interessante, o homem não teve parte nenhuma nisso aqui, dormindo. O homem não poderia criar algo tão belo quanto a mulher, nunca. A coroa da criação, a beleza da criação é a mulher, a melhor parte, com certeza. Ela não vem da terra como homem, do pó, ela é tirada da carne do homem. Enquanto isso, para o homem não achar que é o cara, o Senhor faz com que ele durma, um sono profundo. Nós não temos parte nessa criação, porque senão nós poderíamos achar que nós temos direito sobre a mulher, no sentido de subjugá-la. E não é esse o conceito bíblico. Efésios capítulo 5 vai dizer: maridos, amem suas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela para apresentá-la gloriosa. William Gold diz assim:
O casamento é o espelho onde se reflete o amor redentor de Cristo. Quanto mais o marido ama sacrificialmente, a esposa se submete voluntariamente, mais o evangelho é pregado silenciosamente no lar. Veja uma coisa: da dor do homem vem a beleza da mulher. Sabe qual é o conceito de amor na palavra de Deus, meu querido? Vai ler Mateus capítulo 5 para você ver as bem-aventuranças, aonde que é o ápice do amor. Sacrifício. O ápice do amor é o sacrifício. Você só entende o que é amar quando você começa a se sacrificar, em todos os sentidos. Aí então vem a criação da mulher. Olha o que o texto diz: eu criei então uma ajudadora. Esse termo ajudadora é ezer knegdo. Significa o quê? Não é alguém inferior ao homem, não é subordinada, mas é complementar. É complementar ao homem. Ezer, meus amados, esse ajudadora aqui no texto, é o mesmo termo usado para Deus como ajudador de Israel. Isaías 41, Salmo 121, Salmo 124, Hebreus capítulo 13, Deus é o ajudador de Israel, assim como a mulher é a ajudadora do propósito do homem. Então, meus amados, o auxílio aqui, ele não é servil, mas ele é divino. Então, isso aqui destrói completamente o conceito que nós vemos hoje de machismo e de feminismo. Machismo, o homem achando que a liderança é tirania. Quem fala mais alto aqui sou eu. É assim que eu aprendi que é liderar o lar. Que conceito. E o feminismo, então, que reage ao abuso do homem, mas que acaba negando a diferença que foi criada maravilhosa entre o homem e a mulher, e ela então que assumiu o lugar do homem, o homem então passou a assumir o lugar da mulher, e um começou a lutar contra o outro, sendo que o foco do casamento é o serviço a Deus, e não o serviço a um ao outro, em primeiro lugar. Meus amados, o verdadeiro casamento, ele é teocêntrico. Ele não é antropocêntrico, não é sobre você. A sociedade imprime no nosso coração de que é sobre nós, de que é sobre a nossa felicidade, de que é sobre o nosso jeito. É tão ruim isso, porque a gente perde o principal veículo de santificação, e o mais belo de todos, que é o casamento. O texto continua dizendo então que a mulher é criada com a mesma substância do homem. Uma unidade, reciprocidade, amor sacrificial. Sabe o que Adão diz? Essa afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Essa é a conclusão do homem quando ele vê a mulher. Meus amados, o processo do casamento é um processo de morte. É um processo de morte de você mesmo. Você casou, sabe para quê? Para se parecer mais com o seu Redentor. Você que vai casar, se prepare. Porque a sua esposa e o seu marido, eles vão revelar para você exatamente todos os pontos em que te falta santificação na sua vida. É por isso que o cordão de 3 dobras, ele não é facilmente rompido. Porque se depende de um e de outro, está fadado ao fracasso. É insustentável. É um tentando salvar o outro, com o próprio padrão de salvação. Você sabe qual que é o final disso? Infelicidade. Mas, se Cristo é essa terceira dobra, que vem de forma soberana sobre sua vida, a sua esposa e o seu marido vão te mostrar o que te falta. Então eu não olho para minha esposa como inimiga, eu olho para ela como a minha ajudadora, como quem me auxilia a me parecer mais com Cristo. Sabe o que foi o nosso problema? É que a gente começou a pensar que a tarefa é mais importante do que o ser. É que a gente começou a pensar que a performance, o que eu faço externamente, é que vai salvar meu casamento. Vai para os alfavilles da vida, vai para os lugares de maior sucesso da sociedade, e você vai ver que eles chegaram à conclusão de que nada disso salvou eles.
Porque o objetivo do casamento é, em primeiro lugar, a santificação e a espalhar a perfeita imagem de Cristo na terra. Para de lutar contra o seu cônjuge. Para de lutar contra o seu marido, contra sua esposa. Para com isso. Vocês dois estão se ajudando a se parecer mais com o Senhor. Eu me lembro quando a minha esposa, eu tinha um problema recorrente, e recorrentemente eu tenho vários, né? Mas tinha um muito específico na minha vida, na minha casa, na minha família. Meu pai tinha ensinado para a gente pequenas mentiras. Pode contar, está tudo certo. Você acaba de sair de casa, mas você fala que você está chegando. Aliás, às vezes você está até se arrumando, né? Mas você fala que você está chegando, do mesmo jeito. Pequenas mentiras. Já fez? Nem começou, mas eu falo, não, já fiz. Pequenas mentiras. E eu fui me acostumando com isso. Ao que quando eu casei com a Sejana, ela claramente me mostrou o meu pecado. Foi difícil, não foi, meu amor? Nossa, meu Deus do céu, eu lembro quando eu tive que olhar para o espelho. Eu falo, não existe pecadinho, pecadão, eu sou mentiroso. Eu estou me afastando da imagem de Cristo, mas entenda uma coisa: se eu estivesse lutando contra a minha esposa, eu nunca entenderia o meu pecado. Arranca o seu ego do seu coração. É sobre ser moldado à imagem de Cristo. Você sabe para que é a igreja, meus amados? Para ser moldado à imagem de Cristo. É para que a gente aprenda junto como se parecer com o nosso Salvador mais e mais e mais. É isso que eu quero. E para isso, me desculpa, você vai ter que ser exposto. Vai ter que mostrar seu pecado para os outros. Não é bom não, viu? É difícil. Mas é muito gostoso quando a gente supera um pecado e a gente olha para o nosso cônjuge e fala: você é meu ajudador, você é a minha ajudadora. Obrigado. Quão gostoso é isso. Meus amados, nós chegamos no terceiro ponto. Estou terminando. E nesse terceiro ponto nós vemos a beleza do casamento. Eu não sei dizer para vocês, mas eu acho que assim, ver uma noiva entrar no casamento, eu fiz já vários casamentos. É um momento em que parece que o mundo para. Todo mundo espera aquela noiva entrando. Aquela mulher bela, pura. A sensação que tem é que ela foi completamente lavada umas 300, 400 vezes. Para então ter um caminho, o caminho mais belo, que é o caminho do sacrifício, até chegar no altar. Quando a mulher é criada, Adão cita o primeiro poema da história. E o poema diz: essa é afinal, é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Quando Adão fala, essa é osso dos meus ossos, ele cita o termo Ha-pan, Ha-adan. Adão ainda não tinha entendido quem ele era completamente. Ele se auto-entende como o homem que veio do pó. Quando ele vê a Ha-ishá, ele diz a si mesmo: eu sou Ha-ish, eu sou homem. É a sua mulher, por muitas vezes, quem vai revelar a sua verdadeira identidade no Senhor. E então ele diz esse belo desse poema: finalmente, olha a expressão de Adão, finalmente, aliviado, o Senhor acertou em cheio, é isso mesmo, essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada mulher, porque foi tirada do homem. O primeiro poema da história é um poema romântico. E aí, você me desculpa, homem, que não é romântico com a sua esposa. A palavra de Deus não nos dá licença para nós não sermos românticos. Assim que o homem vê a mulher, a expressão é de romantismo mesmo. Flor, abrir a porta do carro, fazer carinho, dizer que está linda, comprar uma roupa nova, sair para passear, com ela. Eu não estou falando com os outros, não. Eu estou falando com ela, sair com ela.
Eu tenho um dia específico na nossa casa que a gente guardou para ser o nosso dia. Às vezes falha, né, meu amor? Mas a gente, vez após outra, se lembra disso. É compromisso. Compromisso. Meu e dela. Porque é ali que eu encontro a minha Ra e Shah. E é onde eu me lembro que eu sou raiz. Que eu sou plenamente homem. Através da minha esposa. Richard Baxter, para finalizar, diz assim: o casamento não foi instituído para a nossa felicidade momentânea, mas para a nossa santificação mútua e para o crescimento na graça. Final do texto, verso 24, 25, diz assim: por isso o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher, os dois se tornam uma só carne. Deus então sela a aliança do homem e da mulher e forma a primeira instituição divina da terra. Deixa pai, deixa mãe. Tem casal que leva pai e mãe para dentro de casa, que mora com pai e com mãe. Queridos, às vezes eu entendo que faz parte do processo, mas o texto é muito claro, porque ele sabe da influência que um pai e uma mãe podem ter de forma negativa na vida dos filhos, estabelecendo padrões que eles tiveram, experiência que eles tiveram. Casou. Meu sogro dizia uma coisa que eu acho fantástica, eu vou reproduzir: nunca more tão perto dos seus parentes para eles irem de chinelo, mas também não mora tão longe que eles tenham que ir com uma mala grande para ficar. Queridos, a partir do momento que você se casa com a sua esposa, todo o resto se torna parente. Parente. A palavra de Deus diz para a gente honrar pai e mãe. Mas agora, Deus estabelece uma nova unidade familiar. Cuidado. Na nossa cultura goiana, então, nem se fala. Nos americanos não vivem tanto isso. Mas na nossa cultura goiana parece que casou é com a família mesmo, né? Entra para dentro da casa e é isso mesmo. E assim, a gente tem que ir podando ali com o passar do tempo. Mas é muito importante que a gente faça isso, porque o casamento é sobre vocês dois, não sobre a família. Esse negócio de mãe entrar na casa de filho, pai entrar na casa de filha, sem pedir permissão. A gente acompanhou recentemente um caso na nossa igreja, que o casal estava nas vias, né? Na alegria, no momento de consumação ali dos dois, e pá, bate a porta. Pelo amor de Deus, às vezes nem bate a porta, às vezes sai entrando, né? Então cuidado com isso. O casamento é reservado para os dois. Estabeleça limites. E detalhe, quem estabelece limite é a filha e o filho. Eu não tenho que estabelecer limite com os pais da minha esposa. É ela quem estabelece. Eu converso com ela, mas é ela quem estabelece o limite. Senão dá BO, tá? Faz isso não. Não faz isso. É briga demais. Conversa com a sua esposa, estabelece os limites, entenda que essa é uma guerra longa. No casamento tem guerras curtas e guerras longas. Na guerras longas, não ache que você vai resolver as coisas do dia para a noite. Senão você vai desgastar demais o seu relacionamento. Então é muito importante isso. Por isso, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e ambos serão uma só carne. Sabe aonde que se consuma o casamento? Sexo. Relação sexual. E aí, meus amados, tem tempo, né? Vocês desculpem, eu estou delongando hoje um pouco mesmo, mas é porque tem que delongar, assim. Dava para dar um curso desse texto, viu, pastor Lerival? Mas, vamos lá, isso aqui é importante, tá? Estou quase terminando, viu, Célio? Quase no fim. Amados, você só deixa de ter relação sexual com seu marido, como diz lá em 1 Coríntios, ou esposa, vice-versa, por mútuo acordo. É pecado marido e mulher não terem relação sexual. Pecado. Eu falo isso porque eu acompanho e os números de hoje são absurdos de pastores caindo em pecado de pornografia e de masturbação. Mas é lógico que vão cair. A esposa nunca está disponível, sempre tem uma desculpa, sempre está difícil, nunca dá, nunca pode. Meus amados, não é uma questão de vontade, entendam isso.
Por vezes eu olho e falo para minha esposa: meu amor, hoje precisa, vamos à hora. Bênção do Pai, glorificado seja o nome do Senhor. Estou sendo claro com vocês, meus amados, porque isso é muito sério. Todos os dias eu atendo casos de jovens com pornografia, viciados. E é isso mesmo, tem que dialogar com a esposa. Meu amor, queridos, a gente está na época do soft porn hoje. Está aí fora. É o tempo inteiro bombardeando a nossa mente, nosso coração. Está um toque, está um clique. É todo mundo hoje viciado em dopamina. Você escolhe o que é seu veneno, açúcar ou o que seja. Mas a pornografia, para os irmãos terem uma ideia, ela dispara na nossa mente 10 vezes mais o que é qualquer sentido de dopamina. É pior do que heroína, é pior do que cocaína. Vocês entendem isso, não? Sabe por quê? Relação sexual faz parte da consumação do casamento. Não tem essa de querer. Tem tratamento? Vai tratar. É urgente. Relação sexual é necessária no casamento. Número alarmante para os irmãos. 30% dos jovens nos Estados Unidos não querem mais ter relação com mulher. Preferem ir para a internet. Preferem se satisfazer na internet. É o ápice do egoísmo. Sabe por quê? Na relação sexual, você também demonstra o amor sacrificial. Não é sobre você, é sobre o outro sentir o pleno prazer. Deus criou e é bom, e é perfeito, e é agradável, e é para o nosso desfrute. Tudo que Deus criou, meus amados, é para o hedonismo cristão. O Deus é um Deus de prazer. Eu estava recentemente conversando com o pessoal, que eu tenho feito um grupo numa imobiliária, um monte de não cristãos lá dentro, e eles vieram falar para mim: mas eu vou ter que deixar um prazer ou outro quando eu encontrar a Deus. Eu falei: não, você vai encontrar o maior prazer na terra, porque tudo vai te ser de desfrute pleno, porque você vai desfrutar com a mentalidade do Espírito Santo de Deus. Olha o que o texto diz no final, no último versículo, para a gente fechar. Olha o que o texto diz. 25. O homem e a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Sabe o que isso quer dizer? Santidade é não ter dualismo, é não ter dois tipos de pensamento, é não ter dois tipos de opinião. Santidade é quando eu confio plenamente no meu cônjuge. Então, não existe duas contas separadas. Não existe o que é seu e o que é meu. Meus amados, é uma só carne. Você vai para uma cama com seu cônjuge e não pode compartilhar os seus sonhos, não pode compartilhar o seu dinheiro. Que demônio que é esse que entrou dentro da igreja? Eu tenho tanta pesquisa para falar para os irmãos. Poderia falar até amanhã. Fizeram uma pesquisa em Londres com 20 casais, 10 com conta compartilhada, 10 com conta separada. Depois de 10 anos, 8 dos que tinham a conta conjunta estavam juntos. 2 se divorciaram. No outro, os 10 se separaram. Os 10 se separaram. Começa daí. Começa das pequenas demonstrações de confiança que você tem com seu cônjuge. Quebra esse demônio que está na sua casa. Arranca esse demônio de dentro da sua casa. Seus filhos vão replicar isso. Seus filhos não vão replicar o que eles aprendem na EBD. Não vão, esquece isso. Hoje é dia das crianças. A Liz vai replicar a forma como eu trato a minha esposa e a forma como ela me trata. Que o Senhor, o Deus do casamento, o Deus que é da origem, o Deus que é o do processo, e o Deus que então gera a beleza, possa entrar hoje no seu coração e possa te revelar a profundidade e a beleza que Ele nos deu sobre o casamento. Amém? Se coloque de pé. Vamos orar a Deus, clamar para que Ele venha sobre nós. Quero pedir perdão para os irmãos, sei que hoje eu me delonguei, mas não tinha muito o que fazer, viu? Vamos orar, queridos. Pai, eu quero orar sobre cada casal que está aqui essa noite e quero te clamar para que o Senhor venha arrancar toda a raiz de Satanás plantada nesses corações. Pai, o Senhor é um Deus gracioso
que pode fazer com que o mais destruído relacionamento, o mais distante, o mais viciado, se torne um relacionamento pleno em Ti. Eu sei, Senhor, que o Senhor responde nossas orações. Eu oro para que haja plena confiança nos lares. E se há alguma desconfiança, Pai, que o Senhor possa restaurar e possa habitar nesse lar. Pai, para quem ainda não é casado, eu oro para que o Senhor traga o companheiro, traga a companheira no seu tempo. O Senhor sabe que por vezes demora no nosso coração, mas eu sei que isso nasce no seu coração antes do nosso, Pai. Então, por favor, supre, Pai, o coração de cada um aqui que busca um companheiro e uma companheira. Eu oro para que não sejam levados pela carência, mas que seja levado pela completude e a graça de poder ter um semelhante para compartilhar a vida. E, Pai, sobre aquele que escolheu ficar sozinho, eu oro por perseverança, eu oro por graça, e eu oro para que o Senhor derrame da Tua perseverança, Pai, para que continue Te adorando, e assim como Paulo foi e tantos foram na história, que o Senhor continue os usando de forma maravilhosa, como só o Senhor faz. Derrama sobre nós Sua graça essa noite, assim eu oro, no precioso nome daquele que não é homem para que minta, nem filho de um homem para que se arrependa. Amém.